Isso que você vai ouvir agora não estava no roteiro do show, não estava nos planos do cantor e muito menos do público, mas aconteceu diante de centenas de pessoas e explodiu nas redes de um jeito que ninguém esperava. Antes de continuar, já se inscreve no canal e ativa o sino das notificações, porque histórias como essa surgem do nada, ganham proporções gigantescas e, quando você menos espera, já estão dominando a internet inteira. E se você não estiver inscrito, pode perder o próximo capítulo dessa novela que todo mundo comenta. Na última segunda-feira, dia 12 de janeiro, um vídeo publicado no TikTok começou a circular de forma intensa e rapidamente virou assunto nas redes sociais. As imagens mostram um momento tenso e constrangedor durante um show de Zé Felipe, cantor de 27 anos, filho de Leonardo, conhecido por arrastar multidões e manter uma base fiel de fãs. Só que dessa vez, o que era para ser mais uma apresentação animada, acabou se transformando em um episódio de revolta, gritos inesperados e muita polêmica. O show aconteceu no sábado, dia 10 de janeiro, em Balneário Rincão, Santa Catarina. Até aí, tudo normal. Público reunido, expectativa alta, clima de festa. O problema começou quando o horário passou e Zé Felipe não aparecia no palco. Minutos viraram longos momentos de espera e a empolgação foi dando lugar à impaciência. Quem estava lá conta que o clima mudou completamente e foi aí que algo inesperado começou a acontecer. Enquanto o público aguardava, começaram os gritos. No início, alguns pedidos comuns, reclamações pelo atraso, aquela pressão típica de plateia. Mas, de repente, um nome começou a se destacar no meio da multidão. Virgínia Fonseca. Sim, a ex-esposa do cantor. O que era para ser um show virou um coro que ninguém imaginava ouvir naquele contexto. As imagens mostram claramente o momento em que parte do público começa a gritar o nome de Virgínia, em um tom que mistura provocação, deboche e indignação. E aí surge a pergunta que não quer calar. Por que o nome dela? O que levou fãs, ou talvez nem tão fãs assim, a puxarem esse coro justamente durante o atraso do cantor? Segundo relatos de pessoas que estavam no local, os gritos não pararam por aí. Além de chamarem por Virgínia, algumas pessoas também passaram a gritar o nome de Vini Júnior, o atual namorado da influenciadora e apresentadora do SBT. Uma menção totalmente inesperada em um show sertanejo que pegou todo mundo de surpresa e elevou ainda mais o clima de constrangimento. Para quem acompanhou de fora, o vídeo parece curto. Mas quem estava ali garante que o momento foi longo o suficiente para deixar qualquer artista desconfortável. A plateia já não escondia a irritação e o atraso, que inicialmente parecia apenas um problema de logística, passou a ganhar contornos pessoais e emocionais. O vídeo foi publicado por um perfil conhecido como Tá Escondida, que rapidamente se tornou um dos principais pontos de discussão sobre o caso. Na legenda, a responsável pela postagem afirmou que sentiu dó de Zé Felipe. Segundo ela, o cantor percebeu claramente os gritos vindos da plateia, entendeu o recado e tentou contornar a situação da forma que pôde. Quando finalmente subiu ao palco, Zé Felipe pediu desculpas pelo atraso. Um pedido direto, sem rodeios, demonstrando que ele havia ouvido tudo o que vinha do público. Não houve confronto, não houve resposta atravessada, mas o clima já estava criado. O pedido de desculpas não apagou o que já tinha acontecido e muito menos o impacto que aquilo teria nas redes sociais. Em pouco mais de 24 horas, o vídeo já acumulava cerca de 20 mil curtidas e ultrapassava a marca de 300 mil visualizações. E como sempre acontece nesses casos, os comentários viraram um verdadeiro campo de batalha. De um lado, pessoas defendendo o cantor, dizendo que atrasos acontecem, que imprevistos fazem parte de eventos ao vivo e que a reação do público foi exagerada. Do outro, críticas pesadas, apontando falta de respeito com quem pagou o ingresso e questionando a postura de quem gritou nomes ligados à vida pessoal do artista. Muitos internautas se perguntaram se o público realmente foi para ver Zé Felipe ou se parte daquela reação foi motivada por curiosidade, provocação ou até frustração com tudo que envolve o fim do relacionamento dele com Virgínia. Outros foram além e levantaram a hipótese de que o episódio reflete um desgaste da imagem do cantor em determinados públicos, algo que começa pequeno, mas pode crescer se não for observado com atenção. Também houve quem questionasse a organização do evento. Afinal, até que ponto a culpa é do artista
E até que ponto é da produção? O atraso foi comunicado? Houve transparência com o público? Essas perguntas começaram a surgir com força nos comentários e ajudaram a manter o assunto em alta por mais tempo. A menção a Vini Júnior também virou assunto à parte. Para muitos, aquilo ultrapassou qualquer limite aceitável e mostrou como a internet e o público presencial estão cada vez mais dispostos a misturar vida pessoal, relacionamentos e carreira artística em um mesmo pacote. Outros enxergaram apenas como uma provocação típica de plateia, sem grandes intenções. O fato é que a cena causou constrangimento, gerou debate e colocou Zé Felipe novamente no centro de uma polêmica que ele não planejou. Mesmo pedindo desculpas e seguindo com o show, o episódio já tinha ganhado vida própria fora dali. A internet fez o que sempre faz. Amplificou, distorceu opiniões, criou narrativas paralelas e transformou alguns minutos de espera em um dos assuntos mais comentados do momento. Esse tipo de situação levanta um alerta para artistas que lidam com grandes públicos. A paciência do público está cada vez menor. A cobrança é instantânea, e qualquer deslize, por menor que pareça, pode se transformar em combustível para críticas e especulações. Ao mesmo tempo, também expõe como parte do público se sente à vontade para ultrapassar limites, misturando frustração com ataques indiretos e provocações pessoais. Esse silêncio começou a funcionar quase como um combustível. Quanto mais ninguém falava oficialmente, mais a história crescia sozinha, sendo interpretada, reinterpretada e ampliada por quem assistia de fora. Nas redes sociais, o vídeo deixou de ser apenas um registro de atraso em show e passou a ser tratado como um símbolo de algo maior. Comentários começaram a sugerir que o episódio expôs um desgaste invisível, uma tensão que talvez já existisse, mas que nunca tinha vindo à tona de forma tão pública e tão desconfortável. Muita gente passou a analisar cada detalhe das imagens, o tom dos gritos, o momento exato em que eles começaram, a reação do público ao redor e até a postura do cantor quando finalmente apareceu no palco. Alguns internautas afirmaram que Zé Felipe parecia visivelmente constrangido, outros disseram que ele manteve a postura profissional e que qualquer leitura além disso seria exagero. Esse choque de interpretações dividiu a audiência e manteve o vídeo circulando por dias, sendo repostado em diferentes perfis, páginas de fofoca e canais de entretenimento. A ausência de uma resposta direta de Virgínia também virou assunto. Para muitos, o fato de ela não comentar nada publicamente foi visto como maturidade. Para outros, soou como uma estratégia para não alimentar ainda mais o burburinho. Houve quem dissesse que qualquer manifestação poderia ser distorcida, usada fora de contexto ou transformada em mais um capítulo da mesma polêmica. O nome dela, mesmo sem uma palavra sequer, continuava sendo um dos mais citados nos comentários, provando que, de alguma forma, ela seguia no centro da discussão. O mesmo aconteceu com Vini Júnior. A menção ao nome dele durante o show gerou uma reação quase imediata nas redes, não por algo que ele tivesse feito, mas pelo simples fato de ter sido citado em um contexto completamente inesperado. Internautas questionaram até onde vai o limite do público quando mistura vida pessoal, relacionamentos e eventos profissionais. Outros minimizaram, dizendo que gritos em shows sempre existiram e que aquilo não passava de uma provocação isolada, amplificada pela internet. Enquanto isso, páginas de notícias e perfis especializados começaram a abordar o caso com diferentes enfoques. Alguns trataram como um episódio de falta de respeito do público, destacando que atrasos, embora desagradáveis, nem sempre dependem exclusivamente do artista. Outros deram mais peso à reação da plateia, levantando discussões sobre o direito de quem paga ingresso de cobrar pontualidade e transparência. Esse contraste de abordagens ajudou a manter o assunto em evidência e trouxe novos públicos para o debate. Nos comentários, relatos de pessoas que afirmavam estar presentes no show começaram a surgir. Algumas diziam que o atraso foi maior do que parecia no vídeo e que ninguém deu explicações claras antes do início da apresentação. Outras afirmavam que o clima já estava tenso antes mesmo dos gritos e que bastou um pequeno estopim para que a situação fugisse do controle. Esses relatos, mesmo sem confirmação oficial, aumentaram ainda mais a sensação de que havia muito mais por trás daquele momento do que um simples atraso. A discussão também passou a tocar em temas mais amplos,
como a pressão constante sobre artistas populares, especialmente aqueles que têm a vida pessoal acompanhada de perto pelo público. Muitos internautas comentaram que Zé Felipe vive sob os holofotes não apenas pela carreira musical, mas também pelo histórico recente de relacionamento, separação e exposição constante nas redes. Para alguns, o episódio do show seria um reflexo direto desse desgaste, onde qualquer falha vira motivo para ataques que extrapolam o âmbito profissional. Outros, porém, defenderam que separar as coisas é fundamental. Argumentaram que o palco deveria ser um espaço de música e entretenimento, não um lugar para cobranças ou provocações ligadas à vida pessoal do artista. Esse grupo viu os gritos como uma invasão de limites e um exemplo claro de como parte do público se sente no direito de expor constrangimentos sem medir consequências. O pedido de desculpas feito por Zé Felipe no palco também foi analisado à exaustão. Houve quem elogiasse a atitude, dizendo que ele demonstrou respeito e humildade ao reconhecer o atraso. Outros disseram que o pedido foi protocolar, feito porque não havia outra saída naquele momento. Alguns chegaram a afirmar que, independentemente do tom do pedido, o estrago já estava feito, porque o vídeo seguiria circulando muito depois do fim do show. A viralização rápida do conteúdo mostrou mais uma vez como episódios pontuais podem ganhar proporções gigantescas na era digital. Um momento que durou poucos minutos acabou se transformando em pauta para debates sobre comportamento de público, responsabilidade de artistas, limites da exposição e até sobre como relacionamentos de figuras públicas continuam sendo usados como munição em situações inesperadas. Mesmo dias depois, o assunto continuava rendendo. Cada novo comentário, cada nova repostagem reacendia a discussão. Pessoas que nunca tinham ouvido falar do show passaram a formar opinião apenas com base no vídeo e nos relatos que circulavam. Isso levantou outra questão recorrente nos debates online. Até que ponto é possível julgar uma situação inteira a partir de um recorte curto e descontextualizado? A falta de um posicionamento mais amplo dos envolvidos manteve o caso em aberto. Sem uma versão detalhada da organização do evento, sem um pronunciamento mais longo do cantor e sem qualquer reação de Virgínia ou Vini Jr., a história ficou solta, permitindo que diferentes narrativas coexistissem. Para alguns, isso é apenas mais um episódio que será esquecido em poucos dias. Para outros, é um sinal de alerta sobre como pequenas falhas podem se transformar em grandes crises de imagem. O público segue dividido. Há quem veja injustiça na forma como Zé Felipe foi tratado naquela noite. Há quem ache que o episódio foi consequência natural de uma relação desgastada entre artista e parte da plateia. Há ainda quem enxergue tudo como reflexo de uma sociedade cada vez mais impaciente, onde qualquer espera vira motivo para ataques e exposições públicas. No meio disso tudo, uma coisa ficou clara. O vídeo não chocou apenas pelo atraso ou pelos gritos, mas pelo que simbolizou. Ele expôs tensões, revelou comportamentos e mostrou como a fronteira entre vida pessoal e profissional continua cada vez mais frágil quando se trata de figuras públicas. E enquanto ninguém se posiciona de forma definitiva, o debate segue vivo, alimentado por opiniões, julgamentos e interpretações que se multiplicam a cada dia. Agora, a pergunta que fica é até quando esse silêncio vai durar e se, quando alguém decidir falar, isso vai encerrar a polêmica ou reacender tudo de novo com ainda mais força. Se você quer continuar acompanhando cada novo detalhe desse caso, se inscreve no canal, deixa seu like e fica ligado, porque essa história ainda pode render muitos desdobramentos.